Olá, queridos professores, queridos papais, mamães, avós, tios, vamos lá, a turma toda, a família toda. Todos vocês sejam muito bem-vindos, que bom estarmos juntos para hoje compartilhar, olha, um assunto lindo do que Paulo escreveu na sua carta de 2 Coríntios, que, aliás, a nossa nova revista deste trimestre vem exatamente trazendo todos os ensinos da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Por isso que o título da nossa revista é 2 Coríntios, Paulo escreve para os amigos. Isso mesmo! E como é bom compartilhar a palavra do Senhor com todos vocês. Aqui na revista do professor, aí você pode dizer, então essa revista não é para mim, eu não sou professor? Não, claro que é, papai e mamãe, todo mundo. Aliás, o papai e a mamãe são os primeiros professores em tempo integral, sabia? Vocês sim, dia e noite estão aí com os seus bebês, com as suas crianças, seus pequeninos. E que tal você fazer uso de uma revista dessa com um preço bem acessível, muito legal, que você pode aqui ler e vem trazendo sugestões de temas, de versículos, como você deve contar a história para o seu bebê, para a sua criança, do maternal, que aqui a gente vai até aos 2, aos 3 anos de idade. Então, esta turminha precisa já conhecer o amor de Deus, a palavra do Senhor na linguagem dele e dela. Então vamos lá? É por isso que nós estamos aqui, que a nossa alegria e a nossa oração é que Deus abençoe, que cada um de vocês, sintam este amor, essa responsabilidade de ensinar para as nossas crianças. E hoje, sabe qual é a lição? De número 3, você pode acompanhar aí comigo na nossa lâmina que diz assim, lição de número 3, um espelho diferente. Isso mesmo, nós encontramos sobre este assunto. O que Paulo quer dizer com isso? Um espelho diferente é o título da nossa lição, do nosso ensino de hoje. É isso mesmo, você vai encontrar comigo aqui, sabe aonde? Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, apenas um versículo de número 18. Isso mesmo! E o objetivo do nosso ensino de hoje? Tá aí, acompanhe comigo. Diz assim, pais e educadores, no término do ensino, a criança deverá saber que as pessoas podem ver Jesus em nós. É isso mesmo. E sabe como é que a criança pode compreender isso? Através de recursos, através de algo que você possa produzir e fazer para ela, que é o que eu vou te ensinar já já. Mas vai começar pelo nosso guardando no coração, que é o versículo que está escrito exatamente no capítulo 3 e no versículo de número 18 da segunda carta aos Coríntios. Olha a frase que nós escolhemos para o ensino dos nossos bebês e os nossos pequeninos. Podemos ser espelhos. Só isso. Você vai sempre repetir para o seu bebê e para as suas crianças do maternal. Olha, podemos ser espelho, viu? Foi isso que Paulo disse para a gente lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, 18. E aí você pode me perguntar, mas como é que a minha criança vai entender? Como é que ela vai saber? Podemos ser espelho? A gente vai se transformar no espelho? Ah, não, calma lá. Tem uma maneira legal de a gente compartilhar, este ensino junto com você. Aí aqui na revista nós colocamos como sugestão um espelho divertido. Sabe, você pode procurar nas lojas por aí, ou se em casa você tiver, um espelho, seja redondinho, seja quadrado, olha só, você vai produzir algo em que não traga nenhum perigo para as crianças manusearem ou tocarem no espelho, tá bom? Aí a ideia é que você pode fazer o seguinte, olha só,
você vai aproveitar retalhinhos de emborrachado. Aí você pode dar um colorido no emborrachado e com manta acrílica ou algodão, se você não tiver manta acrílica, você vai, olha só, ó, deixar as bordas do espelho bem fofinho. Olha só que legal. E aí você pode colocar em algum cantinho na sala ou mesmo segurando em suas mãos, você vai ensinar para as crianças, tá bom? E você pode, sabe aqueles bonequinhos nossos que a gente tem, né? Olha aí, da nossa família Travesseiro. Então, aí você vai e mostra para a criança, você diz, olha, nosso bonequinho está se olhando no espelho. Podemos ser espelho, porque o espelho reflete a nossa imagem. Ele está se vendo como eu sou bonito. Podemos ser espelho, sim, tá bom? E aí é uma maneira super divertida de você ensinar a palavra de Deus para os seus pequeninos, tá bom? Vamos lá aos nossos recursos de hoje. O que eu tenho que fazer para trabalhar o ensino da palavra de Deus lá de 2 Coríntios 3,18. Aí sempre a gente lembra, atenção pais e professores, primeira coisa que você deve sempre utilizar e mostrar para os seus pequeninos é exatamente a Bíblia. Ela é a palavra do Senhor. Sua criança precisa entender que o que você está falando para ela está escrito aqui, tá bom? E aí, depois disso, a nossa revista do professor sempre traz, né, acompanhando em anexo, como a gente chama, as lâminas, que são as folhas, tá bom? Com as figuras do ensino de cada lição. Mas isso aqui, normalmente a gente utiliza no ensino para a turminha de 2 a 3 anos. Para os nossos bebês, olha só, nós produzimos, não é, o nosso boneco de pano fofinho, Paulo. E observe que na nossa revista, na capa da revista, nós tentamos, não é, colocar aí os personagens bem parecidos, tá certo? Então, eu trago como sugestão que você pode fazer este boneco de pano, pode ser um travesseiro, pode ser uma naninha, e o seu bebê vai brincar, vai apertar, vai abraçar, que não tem problema e não traz nenhum perigo para a sua criança, porque é tudo bem costurado, tá certo? E é fácil de confeccionar, tá bom? Isso aqui é só tecidos mesmo, bem aplicados e costurados. Então a gente traz como sugestão este boneco de pano, representando o personagem Paulo. Sempre utilize ao contar as histórias da nossa revista deste trimestre. Combinado assim? Agora, para os nossos pequeninos de 2 a 3 anos, a gente traz como sugestão este álbum seriado que eu confeccionei com um espelho na última página, e aqui eu vou mostrar para vocês, olha, isso aqui é cartolinas e retalhinhos de tecidos não, retalhinhos de papel cartão, dupla face, sabe, todo professor que se preze guarda retalhinhos de papel? Pois é. E olha só, eu apenas utilizei, né, esses papéis, cola, tesoura e os próprios bonequinhos, que são as figuras que acompanham a revista. Combinado assim? Tá certo? Na nossa revista do professor, eu explico para você como você vai executar este recurso, este visual. Vamos lá para a nossa história? Vamos lá! Para os nossos pequeninos, você pode utilizar o mesmo espelho divertido, o bonequinho travesseiro, e você mostra assim, quem é este? Este é você. Você está se olhando no espelho? Um dia, o nosso amigo apóstolo Paulo disse que é assim que as pessoas devem ver Jesus em nós. Isso mesmo. Você vai crescer, você vai falar de Jesus a muitas pessoas e elas irão ver Jesus em você. Paulo, que ideia genial!
Palminhas para Paulo! Que legal! Pronto, você já contou a história para o seu bebê, tá bom? Agora, para os seus pequeninos, senta com a sua turminha. É legal, espalha aí no chão um travesseirinho, ou se não tiver, vai um lençolzinho, uma toalha, tá valendo qualquer coisa, mas senta com essa turminha. Mostra o visual que você preparou e diz assim: olha, um dia o nosso amigo Paulo, aí você vai virando a página do álbum seriado. Paulo escreveu umas cartas e ele gostava porque seus amigos estavam lá longe e ele queria contar algumas coisas para os seus amigos lá na cidade de Corinto. E ele disse assim, que as pessoas entendessem que para Deus nós somos como um espelho. Isto, para Deus, nós somos como um espelho e as outras pessoas podem ver Jesus em nós. Isso mesmo. Como, Paulo? Quando você fala do amor de Jesus para outros coleguinhas, eles começam a entender que Jesus é o Filho de Deus e você é como um espelho. Você vai refletir Jesus para as pessoas. Ai, que ideia legal! Muito bom, Paulo! E aí, olha, é assim que as pessoas vão entender e conhecer Jesus. Olha só, pessoal, eu aproveitei a figurinha de Jesus, recortei o bracinho e coloquei aqui um alfinetinho que chama de bailarina e a gente consegue mexer e articular o personagem, a figura de Jesus, tá certo? Que legal! E você aproveita e pergunta para cada uma das crianças se elas querem se olhar no espelho. Legal, né? Elas irão entender exatamente o que a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 3,18, que para Deus somos como um espelho, refletimos o amor de Deus para todas as pessoas. Combinado? Legal? Pronto, gente, mãos à obra. Contou a história, a palavra do Senhor para os seus pequeninos? Agora você pode orar com elas. Querido Jesus, me ajuda a que as pessoas vejam o Senhor através da minha vida. Eu te amo, Jesus. Que legal. Pronto, ok? E aí, depois disso, é hora de se levantar, cantar, louvar a Deus e a gente sempre traz aquela sugestão, 5 letras maravilhosas que são, né? Que letras são essas? Olha aqui, você pode oferecer para cada uma das crianças. J, E, S, U, S. 5 letrinhas, vamos contar nos dedinhos. E você canta 5 letras maravilhosas que são... Lembra dessa música? Pois é. J-E-S-U-S, Jesus. A criançada vai memorizar, vai cantar e vai se divertir muito, porque cada uma delas pode segurar uma letrinha que forma o nome Jesus. Combinado? Tudo isso você faz, olha só, com retalhinhos de emborrachado, tudo muito fofinho para os seus pequeninos e muito colorido, que isso atrai a atenção das suas crianças, tá certo? Depois de tudo isso, chegou a hora da atividade, não é? Porque a nossa revista do aluno, olha como ela tá linda, colorida, olha só, aqui traz o versículo, aqui traz atividades, tanto para o seu bebê, quanto para a sua criança de 2 a 3 anos e reforçando o ensino do versículo, olha só, sempre vem uma figura muito legal que ela pode colorir, se divertir com os colegas, tá bom? Ou até em casa com você, papai e mamãe.
aproveite um momento muito especial que você tem com o seu pequenino e trabalhe e ensine a palavra de Deus de maneira bem lúdica, porque a palavra do Senhor com certeza vai ficar guardada no coração de cada uma. E olha só, para os bebês, um desenho bem maior, tá certo? Deixe-os pintar livremente. Para a sua criança de 2 a 3 anos, vem outra atividade e você vai ler, explicar para ele e para ela o que precisa fazer. Enquanto isso, que tal você repetir sempre o versículo, não é? Da nossa história de hoje, guardando no coração, tá bom? Faça isso, que você vai perceber como a palavra de Deus, não é? Ela é viva e eficaz e as crianças irão aprender sobre o amor de Jesus para cada uma delas. Combinado assim, gente? Que Deus abençoe, que teu trabalho possa frutificar e que você a cada dia, né, se empenhe, você trabalha, chama as colegas aí da igreja, confecciona o seu visual, tá certo? E isto aqui com certeza fará toda a diferença no teu ensino e no aprendizado de cada uma das tuas crianças. Que Deus abençoe, um beijo no coração e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Tchau, gente! Olá, querido professor da Escola Bíblica Dominical, essa escola super legal, essa escola onde nós estamos com nossas crianças todos os domingos ensinando a palavra de Deus. E o meu abraço vai não só para os professores, mas para toda a família, porque afinal nós temos dentro da nossa casa, nós temos lá na nossa igreja um ser muito precioso que se chama criança. E as crianças são realmente alvos do Senhor, alvos para que elas possam crescer na palavra de Deus. E o Senhor precisa de mim e de você para que nós possamos instruí-las no caminho em que deve andar. Então hoje nós temos uma aula super legal. Pegue o seu material, a sua revista, tá bom? É muito importante esse momento você acompanhar com a sua revista em mãos, tendo uma caneta, um lápis ou um caderno de apoio para que você possa colocar algumas coisinhas que o Senhor nos dá na hora que nós estamos fazendo a nossa videoaula, tá? E eu creio muito no poder do Espírito Santo. Eu sei que o Espírito Santo está com você, professor, e você fará muito mais daquilo que está proposto na tua revista para o bem da tua criança. Nós vamos começar agora lendo a primeira página da nossa lição, tá? Vamos abri-la, a lição de número 3. Vamos lá? Lição de número 3, o tema A Nova Aliança. Encontrando o tesouro, 2 Coríntios capítulo 3. Guardando no coração, diz assim: ela não está gravada em placas de pedra, mas em corações humanos. 2 Coríntios capítulo 3, verso 3, a parte B. O objetivo é ensinar que as nossas atitudes é a forma mais especial de mostrar e demonstrar o amor de Jesus aos outros, mais do que ele está escrita em um livro. E o Vamos Louvar é: leia a Bíblia e uma palavra em meu coração. Esses 2 corinhos são maravilhosos e vão enriquecer a tua lição de hoje. As orientações importantes diz assim: na lição de hoje, o professor terá a oportunidade de enriquecer o conhecimento de seus alunos, mostrando, sem muitos detalhes, as mudanças que a escrita sofreu ao longo dos tempos, citando como, por exemplo, Moisés, bastante conhecido das crianças, que escreveu os 10 mandamentos numa grande placa de pedra. Bem como nos tempos de Paulo, que escreveu as suas cartas em um material bem forte chamado pergaminho ou papiro.
seria interessante mostrar esse material, mas a figura que consta na sua lição, na lição de hoje, será um bom visual para que as crianças possam compreender. Não perca a chance de construir novos saberes em seus alunos. Uau, que dica boa, né? Realmente, cada vez que você reúne com a sua turma, é uma oportunidade ímpar de cultivar a palavra do Senhor, de trazer novos saberes, porque as crianças nessa faixa etária de 4 a 6 anos, elas estão prontas para receber um montão de conhecimentos. Tudo na sua linguagem, tá bom? É por isso que a nossa revista ela é preparada com muito carinho para essa faixa etária. Agora nós vamos verificar como ficou o nosso Guardando no Coração. Bem, agora esse momento é um momento muito maravilhoso, muito especial, onde você, professor, vai colocar uma sementinha da palavra de Deus no coração da tua criança. Que coisa especial! Então, hoje, a proposta da nossa revista é que você faça, pode mandar fazer na gráfica, pode fazer manualmente, 2 cartazes, um com o formato de uma pedra e o outro com o formato de um coração, que corresponde exatamente àquilo que Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 3, no verso 3, parte B. E diz assim, olha, ela não está gravada em placas de pedra, mas em corações humanos. 2 Coríntios 3, parte B. Paulo nos ensina que exatamente bem antes, nos tempos de Moisés, a palavra de Deus, os 10 mandamentos foram escritos em pedra, em pedras bem grandes, bem pesadas. Que coisa mais difícil, hein? Mas era assim antigamente. E depois, com o tempo, nós vemos que foram escritas através de pergaminhos, que era um papel especial que é feito de plantas que existia naquela região, tá? E depois, com o tempo também, né, fomos para o papel, que é feito da árvore. E aí, o papel, nós fazemos as cartas com o envelope aqui dentro. E depois, muito mais, nós temos também a comunicação eletrônica, né? Através do celular, dos computadores. São formas que foram se evoluindo para que nós pudéssemos nos comunicar com as pessoas. E voltando aqui para o nosso versículo, nós vamos conversar com as crianças a respeito dessa evolução e vamos também trabalhar a memorização com eles, tá? Você poderá aproveitar os 2 cartazes para pedir para uma turma, um lado da sala, falar o que está escrito na pedra e o outro lado no coração. Se for uma turma mista, pede para as meninas e os meninos. E assim são formas que você vai trabalhar com a criança para que ela possa guardar e memorizar o versículo bíblico de hoje, tá bom? Agora nós vamos ver como ficou a nossa história. Querido professor, a nossa história de hoje também solicita que você reutilize o cenário da cidade de Corinto. Olha como fica muito legal. É algo que você faz uma vez e você vai reutilizar em todo o trimestre, tá? Aí fique à vontade. Algumas lições durante o trimestre não necessariamente você vai precisar usar, mas se você quiser montar um cenário na sala no trimestre todo, você poderá deixar lá e não tem problema, né? Você sempre vai fazer menção aos amigos de Paulo que moravam na cidade de Corinto, tá bom? Então nós estamos aqui, olha, você pode observar que eu já acrescentei mais um item na nossa pracinha, né? Acrescentei aqui essa luminária que ficou mais bonita. Então você poderá ao longo do trimestre ir acrescentando algumas coisas ou substituindo, desde que fique bem interessante para a sua criança, tá? E hoje nós temos aqui também a sugestão do nosso boneco, que é o nosso apóstolo Paulo, e ele vai contar mais uma lição para as nossas crianças de hoje, tá? Aí você vai começar conversando com as suas crianças, dizendo assim: crianças, nós aprendemos nas lições passadas que o apóstolo Paulo escreveu uma carta muito especial para os irmãos da cidade de Corinto, ensinando coisas importantíssimas para o seu crescimento espiritual.
aprendemos também que nos tempos de Moisés, né, Deus mandou escrever, em tábuas de pedras, né, os 10 mandamentos, para que todo o povo pudesse compreender e conhecer as leis do Senhor. E aí você também vai conversar com eles, dizendo que nos tempos de Paulo, né, onde eram escritos a mensagem também de Deus, era através do papiro. Novamente você vai mostrar aqui para eles, tá? Você já explicou esse detalhe da evolução da escrita quando você ensinou o versículo, está lembrado? Então aqui é hora de reforçar, né? Porque isso é conhecimento novo para as crianças. Então você vai dizer que a palavra do Senhor era escrita em papiro, um papel muito especial, e uma caneta também, que não é aquela canetinha que nós conhecemos, né? Geralmente era uma pena onde eles mergulhavam em um tinteiro e ali escreviam muitas coisas para que o povo de Deus, para que a igreja do Senhor pudesse entender como servir a Deus, tá bom? Nessa carta, Paulo escreveu uma mensagem muito especial para os seus amigos e irmãos da cidade de Corinto. Paulo falou sobre uma nova aliança entre Jesus e as pessoas que o amavam. Olha que coisa interessante, né? Então nós vamos saber o que foi que Paulo falou para aquela igreja a respeito de Jesus. Uma nova aliança, você vai conversar com as suas crianças explicando o que significa uma nova aliança. Uma nova aliança acontece quando as pessoas, sejam elas adultas ou crianças, elas entregam o seu coraçãozinho para Jesus e ele passa a morar dentro do seu coração, e aí essas pessoas começam a ter uma vida diferente, um novo tempo na sua vida, demonstrando atitudes maravilhosas, atitudes de amor, de respeito, de honestidade aos seus amigos e a todas as pessoas. Isso aqui é viver uma nova aliança. Uma nova aliança não é colocar essa aliança assim, que a mamãe tem, que o papai tem, que coloca no dedo, né? Isso aqui tem um grande significado realmente. Significa que nós temos uma aliança com alguém, no caso do papai com a mamãe. E no caso da nova aliança espiritual, é o nosso contato, a nossa comunhão com Jesus. E isso que o apóstolo Paulo escreveu na carta de 2 Coríntios, tá? Por isso que a nossa vida aqui na terra, crianças, né? Ela deve ser como uma carta. Paulo diz assim, olha, a nossa vida é como uma carta de Cristo. Uau! Dá para você entender isso? A nossa vida é como uma carta de Cristo, escrita não com tintas, mas pelo Espírito de Deus. Isso é que significa quando Paulo diz que mais importante do que está escrito em papel ou em uma pedra é nós termos a palavra de Deus escrita aonde? Dentro do nosso coração. Isso que é importante, tá bom? Paulo estava dizendo que a nossa vida é mais importante do que uma carta falando um montão de coisas. Melhor do que você escrever é você viver, é você ter atitudes que demonstram que você tem Jesus na tua vida, tá bom? A nossa vida deve ser então uma carta aberta, onde as pessoas possam ver Jesus através de nós, né? Onde nós podemos demonstrar que Jesus é bondoso, que Jesus perdoa, que Jesus é amoroso. Tudo isso acontece quando nós temos Jesus no nosso coração. As nossas atitudes são iguais às atitudes de Jesus. Uau! Que lição maravilhosa, crianças! Você vai dizer para suas crianças, né? Não se esqueçam, crianças, que Jesus, ele entregou a sua vida por nós, e quando nós o aceitamos, o que acontece? O nosso coração
se transforma e a nossa vida é uma vida diferente. A criança passa a amar os seus amiguinhos, a respeitar os mais velhos, o papai, todas as pessoas. E aí, assim sim, nós podemos demonstrar que nós temos no nosso coração a palavra do Senhor escrita através das nossas atitudes, através da nossa vida. Que legal, né? Então, quando você conseguir colocar essas palavras no coração e na mente das suas crianças, verdadeiramente a tua lição surtirá efeito na vida dos pequeninos. Vamos agora ver como ficou. Qual é a sugestão para a nossa atividade extra de hoje? Bem, a nossa atividade extra de hoje, ela está bem simples, porém muito significativa. Professor, a nossa sugestão é que você leve para a sala de aula envelopes, tá? Aí esses envelopes pode ser do tamanho que você quiser. Você pode inclusive até confeccionar. Esses aqui são comprados, tá? Na livraria, na papelaria, mas esses aqui, ó, eu trouxe para você ver como fica simples também confeccionar uma folha de papel ofício decorativo, aqueles que são coloridos, como você pode observar aqui, ó, para ficar bem bonitos os envelopes. E aí você basta dobrar em 3 partes, sendo que a parte de cima fica um pouco menor, para que possa demonstrar aqui, ó, essa parte final da sua carta, do seu envelope. E aqui na lateral você passa uma colinha, está resolvido. Você vai abrir e colocar dentro a cartinha. E a proposta é que as crianças recebam os envelopes, porém a cartinha, a dedicatória será feita por elas. Para isso, você tem que levar, né, lápis de cor, tem que levar todos os materiais que possam decorar uma cartinha, o próprio envelope, né? Você pode levar até papel de presentes. Por exemplo, essas aqui, essas flores, são tiradas de papel de presentes. Recorta e aí coloca cola e coloca algumas folhinhas. Dê às crianças a oportunidade delas criarem o seu cartãozinho, para que depois de pronto elas vão dedicar de preferência para um coleguinha que está em sala de aula. Isso vai fazer com que elas demonstrem o seu amor, o seu carinho, porque foi exatamente essa ideia que nós aprendemos na nossa lição. Aprendemos que Deus, no nosso coração, quando Jesus entra na nossa vida, nós temos as atitudes de Jesus. Atitude de amor, de carinho, de bondade. Então, essa atividade é para que possa reforçar esse objetivo. E aí dentro vai estar, elas vão colocar a cartinha delas. As pequeninas, como tem mais dificuldade de escrever, elas vão apenas colocar figurinhas, né? Mas os maiores, de 6 anos, de 5 anos, poderão colocar pequenas frases e dedicar ao seu coleguinha. Porém, deixe as crianças à vontade, tá? Se elas quiserem levar para outro lugar essa cartinha, para dar para alguém em casa ou para a mamãe, fica à vontade. Mas você enfatize o objetivo, que é demonstrar a nossa atitude, o nosso gesto, o nosso sentimento de amor pelo outro, pelos nossos amiguinhos, tá bom? Essa atividade vai ser muito legal, as crianças amam manusear tesourinhas, cola, lápis de cor. Isso faz com que elas se sintam muito bem envolvidas naquela atividade, tá bom? Muito bem, então a nossa atividade reforça o que está escrito aqui na palavra de Deus. Ela não está gravada em placas de pedras, mas em corações humanos. Então é isso que nós vamos enfatizar para as nossas crianças. Atitudes de amor, onde nós vamos demonstrar que Jesus está na nossa vida, tá? E eu quero aqui também mostrar para você, professor, como ficou interessante a nossa atividade da revista do aluno, né? Correspondente a essa lição que estamos estudando. Olha, o exercício de número 1 diz: pinte bem bonito o lugar que Deus escolheu para escrever a mensagem do seu amor. Aí a criança vai poder pintar, ela poderá até colocar pedacinhos de papel. Você
Use da sua criatividade, tá bom? E vai ficar bem interessante o exercício da sua criança. E o exercício de número 2 diz: pinte todos os desenhos e depois marque com um X nas cenas que demonstram atitudes de um coração que tem Jesus. Então as crianças vão pintar todas as 4 rodinhas, né, com atitudes diferentes, e depois elas vão marcar ao lado, né, um xizinho naquelas atitudes que agradam o coração do Senhor Jesus. Muito legal, por isso que é importante nós incentivarmos as nossas crianças a terem a sua revistinha também. Querido, nós vamos parar por aqui, mas nós desejamos a todos vocês uma aula maravilhosa na unção do Espírito Santo, e com certeza a sua criança será edificada. Lembre-se, como está escrito na sua revista, você, professor, tem a oportunidade de ter na sua frente crianças que são preciosas para Jesus, que são importantes para Deus, para a família e para a igreja. E elas estão pertinho de você todos os domingos na Escola Bíblica Dominical. Que Deus te abençoe e até a próxima videoaula. Que bom, mais uma vez, estarmos juntos, professores, para estudar a nossa lição de número 3 da nossa revista de juniores, que traz como tema 2 Coríntios, Paulo, o servo do Senhor. E a nossa lição de número 3 tem como tema uma carta viva. O nosso texto bíblico se encontra em 2 Coríntios, no capítulo 3. O Guardando no Coração diz o seguinte: vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. 2 Coríntios, capítulo 3 e versículo 2. O nosso objetivo é ensinar que devemos zelar pelo nosso testemunho, para que as pessoas que conhecemos vejam que Deus habita em nós. O Vamos Louvar traz: pode morar aqui, Theo Rúbia. Orientações importantes. Para a introdução, sugerimos providenciar uma carta de recomendação de sua igreja para mostrar aos seus alunos. Peça com antecedência à secretaria da igreja para lhe conceder ao menos um exemplar. Aproveite para falar um pouco sobre a importância da carta atualmente e como deve ser a conduta do membro que assume um serviço na igreja. Ensine-os como é bom servir a Deus e que seu comportamento deve ser irrepreensível diante da igreja e diante de Deus. Para a interação, os alunos devem escrever na revista do professor seu nome e as qualidades que deveria ter sendo um servo de Deus. E na introdução, o nosso Você Sabia diz o seguinte: na época de Paulo, havia uma prática de elogiar pregadores de uma congregação para outra, enviando cartas. A utilização dessas cartas é uma prática comum da igreja cristã e tem como objetivo garantir que um obreiro ou irmão está em comunhão com a igreja de Jesus. Uma boa recomendação, por exemplo, é ser uma pessoa prestativa e responsável, que sirva fielmente a Deus, o que é muito importante no serviço da igreja. A carta de recomendação é preparada e entregue pela secretaria e assinado pelo pastor, com informações sobre a conduta do obreiro de uma determinada comunidade cristã. É muito bom servir de todo o coração ao Senhor, porque o seu grande amor, que foi revelado na cruz, nos libertou do pecado. E aí nós vemos, um exemplo de uma carta. Essa carta ela é fictícia, fui eu mesma que fiz, bolei também o símbolozinho da igreja só para demonstrar o que consta nessa carta, E o texto da nossa carta diz assim: com grata satisfação que apresentamos o irmão Paulo da Silva, casado, membro de nossa amada igreja, servo fiel e de caráter ilibado, atuando no cargo de professor da escola bíblica, encontrando-se em plena comunhão com a Igreja de Cristo, podendo desenvolver a obra missionária na paz do Senhor. É datado
e assinado pelo pastor. E aí eu coloquei o nome, né, Pastor Oliveira. Mas como eu falei, essa é uma carta fictícia, né? Ela foi criada apenas para demonstrar mais ou menos como é uma carta de recomendação. E aqui nós temos a carta, essa sim de verdade, né? A carta da nossa igreja, Assembleia de Deus. Então ela vem no envelope timbrado, escrito carta de recomendação. E aqui no verso nós temos o selo, né? Com a logo da igreja. E dentro nós temos, olha só, a carta, que vai também com papel timbrado, né? Escrito da mesma forma como eu li na outra. Então ela vai trazer o quê? A conduta do membro, né, da igreja perante a igreja e os irmãos e também ao Senhor. Então essa carta é uma carta muito importante quando um membro da igreja ele se dirige a uma outra comunidade cristã para fazer um trabalho evangelístico, né, ou um trabalho de discipulado. Então isso é comum nas nossas igrejas cristãs hoje também, né? Mas o que Paulo questionava não era esta carta, isso aqui é uma coisa importante sim, mas o que ele questionava era que ele havia fundado aquela igreja e todos o conheciam. Então, para ele pregar na igreja que ele fundou, ele não precisaria de uma carta de recomendação, né? Nós sabemos que o que os falsos mestres estavam querendo era realmente, né, prejudicar ali o trabalho de Paulo na igreja de Corinto. E agora vamos aos tópicos da nossa lição de número 3. Primeiro tópico, viagens de Paulo. Segundo, carta de recomendação. Terceiro, somos cartas vivas. E por último, a aplicação. No primeiro tópico, viagem de Paulo, temos os seguintes pontos. Na ausência de Paulo em Corinto, surgiram os falsos mestres. O Evangelho de Jesus não veio abolir a lei. A graça de Deus veio por meio da fé, revelada pelo sacrifício de Jesus, que nos concedeu a salvação e o perdão dos pecados. A dureza da lei de Moisés serviu para a humanidade aguardar até que a salvação chegasse. Muito bem, o nosso primeiro ponto, ele fala que na ausência de Paulo, chegaram os falsos mestres, né, os falsos apóstolos, trazendo mentiras, enganando as pessoas, né? E uma das mentiras era que eles deveriam voltar a praticar aquilo que o judaísmo ensina. Só que os irmãos de Corinto já haviam aprendido que a graça de Deus nos libertou da maldição da lei. Jesus ele veio não para abolir a lei completa, e sim aquilo que nós não poderíamos mais cumprir, que seria morrer pelos nossos pecados ou sacrificar ovelhas, né, para que os nossos pecados pudessem ser perdoados. Então nós temos aqui a frase, perdão dos pecados, porque foi isso que a graça nos trouxe. Mas para que a lei serviu? A lei serviu para que a gente pudesse esperar um pouquinho até que, olha só, a salvação chegasse até nós. Porque também se não fosse a dureza da lei, a humanidade teria se perdido. Então, enquanto não chegava, né, a salvação através de Jesus, nós estivemos sobre o jugo da lei. Muito bem, então nós iremos usar aqui a figura 3.1, que são os falsos mestres ou falsos apóstolos, né? Eram as pessoas que estavam ali em Corinto para enganar os irmãos. E também nós temos a figura 3.2, que mostra que Paulo estava em viagem, né? Enquanto isso acontecia, ele estava em viagem fazendo o quê? Ele estava evangelizando e colhendo doações para entregar às pessoas necessitadas. Então, Paulo ele tinha um ministério maravilhoso. Além de pregar, ele também se preocupava com aquelas pessoas que tinham necessidade. Muito bem, e no nosso tópico 2, nós temos carta de recomendação e os seguintes pontos. Paulo, o servo fiel de Deus, não precisava entregar cartas provando seu caráter. Os irmãos o conheciam e sabiam do propósito do seu ministério. Havia o risco
de rejeição a Paulo e à mensagem do Evangelho por causa das mentiras. Paulo enviou uma carta aos Coríntios se defendendo e defendendo o Evangelho. Os irmãos de Corinto queriam que Paulo entregasse a eles uma carta de recomendação, sendo que Paulo havia fundado aquela igreja e também eles conheciam seu caráter. Então ele não tinha necessidade de ter uma carta de recomendação para pregar e ensinar os irmãos como ele sempre fazia. Paulo, ele estava na cidade, mas ele precisou viajar, como sempre. Paulo estava sempre viajando, pregando a palavra de Deus, arrecadando doações para entregar às pessoas pobres, aos carentes. Então, Paulo, ele sempre estava atuante nas viagens missionárias. Então, não havia necessidade dele entregar essa carta de recomendação. Era isso que Paulo estava dizendo. Outra coisa que Paulo disse, ele falou que nós somos a carta viva, ou seja, o nosso testemunho já demonstra, que nós temos essa carta de recomendação. Essa carta não foi escrita com tinta, mas essa carta foi escrita com o sangue de Jesus através da salvação. Então, nós precisamos realmente ter uma mala, se você puder fazer uma mala. Essa mala feita de caixa, de papel craft, ou pode ser papel madeira e também emborrachado, algumas bandeirinhas que você pode imprimir na sua impressora caseira, ou na gráfica, e colar, e fazer uma mala bem bonitinha. Então, para mostrar o quê? A viagem. Então, isso aqui é apenas para fazer uma associação à viagem, Sempre quando nós viajamos, nós levamos uma mala. Então, aqui nós temos o bonequinho, também feito de feltro, com a figura de Paulo. Então, são coisas que nós precisamos para esse tópico, além dessa figura, 3.3, que mostra que Paulo, ele ensinava, ele pregava, ele viajava toda a Europa e a Ásia Menor, levando a palavra de Deus para as pessoas. Tópico 3, somos cartas vivas. Temos os seguintes tópicos. Os falsos mestres tentavam convencer os irmãos a obedecerem à lei sem a ajuda do Espírito Santo. Precisamos da ajuda do Espírito Santo. Sem ele, não conseguiremos vencer o pecado e nem obedecer à palavra de Deus. Moisés construiu o tabernáculo como morada de Deus, mas agora o Senhor habita em nossos corações. Muito bem, neste tópico nós iremos utilizar uma carta que você pode fazer, você pode fazer mesmo de emborrachado, de papel cartão. Você pode também pegar uma imagem na internet, imprimir e escrever carta viva, E também, olha só, um outro envelope também que fala assim, a vontade e o propósito de Deus para nós, que é isso que nós precisamos saber. O Espírito Santo é quem nos revela. E os falsos mestres, com as suas mentiras, queriam tirar o Espírito Santo da jogada, Queriam dizer que eles precisavam cumprir a lei, tudo que a lei diz. Só que agora nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo agora habita em nós. Aqui nós temos a figura do tabernáculo, da revista de Êxodo e Levítico, que você já deve ter também. E aí, para mostrar para os nossos alunos que antigamente era assim, a habitação de Deus, Era no tabernáculo, E nós sabemos que o tabernáculo era dividido em 3 partes e tinha a parte aonde a presença de Deus estava, Então, hoje não precisamos mais do tabernáculo, porque quando Jesus veio, olha só, e trouxe a salvação, nos deu a graça de Deus, através de quê? Através, olha só, de algo maravilhoso, que é o sacrifício de Jesus na cruz. Então, a graça de Deus nos possibilitou a liberdade, a libertação dos pecados. E agora nós podemos dizer assim: o Senhor habita em nossos corações
para sempre. Que coisa tremenda! Deus, ele mora dentro de nós. Deus, ele não habita, em templos feitos pelas mãos humanas, mas Deus habita dentro do nosso coração. Por causa do sacrifício definitivo, por causa da graça de Deus, que é um presente maravilhoso. Então, todos esses ensinamentos foi o que Paulo levou para aquela igreja, e aquela igreja recebeu e nos deu também de presente todo esse conhecimento. Então, Deus, ele está conosco em todos os lugares, em tudo que a gente possa imaginar, no problema, na alegria, porque Deus habita em nós. Deus está vivo dentro do nosso coração. Vamos à aplicação. Crianças, somos cartas vivas escritas com o sangue de Jesus para ser entregue àqueles que conhecemos, famílias, vizinhos, colegas de classe. O testemunho é muito importante porque através dele as pessoas conhecerão Jesus e a graça redentora. Paulo tinha testemunho maravilhoso, mas os falsos mestres mentiram sobre ele. Então, se falarem mal de você por causa do evangelho, não fique triste, não desanime. Se alegre, porque a Bíblia diz que a sua recompensa no céu é grande. Recurso didático da história. Figura 3.1, falsos mestres. Figura 2.3, viagens de Paulo. Figura 3.3, Paulo com carta. Figura 3.4, criança, carta viva. E agora vamos confeccionar o visual do nosso versículo. E dessa vez nós vamos fazer um envelope, uma carta, e um coração dentro dele, de tal modo que ele possa estar fechado e depois abrir para a gente ver o que tem dentro do envelope. E o nosso versículo diz assim: vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. 2 Coríntios 3, 2. E aqui a nossa carta, nosso envelope, que a gente colocou alguns coraçõezinhos vermelhos, é feito com papel 40 quilos. Então, nós vamos abrir, olha só, tem um selinho aqui e quando abre, nós temos o versículo. Vocês são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. 2 Coríntios 3, 2. Que legal, não é mesmo? E depois nós vamos pegar a revista do aluno, para fazer o quê? Preencher aqui no coraçãozinho o versículo que aprendemos hoje, tá bom? Olha só. E depois eles podem prosseguir fazendo todos os exercícios. Eu espero que você tenha gostado da nossa videoaula e até o nosso próximo programa.